Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de ciências sobre teias alimentares. Lembrando que nós vamos iniciar a aula de hoje na ficha de atividades lá na página 93. Vamos lá? Página 93 da sua ficha. Associe e ligue o assunto ao símbolo que melhor representa. Então, nós temos ali ciclo da matéria, energia trófica, cadeia alimentar e teia alimentar. Vamos ver para poder ligar o que cada símbolo representaria melhor um. Quando a gente fala em ciclo, algo cíclico, que fica lá rodando, tem o começo, meio e fim e volta lá, do fim vai para o começo. Então, vocês vão ligar aqui, ó, a cadeia, acompanhei meu mouse, lá no ciclo, no desenho que melhor representa aqui no caso, ciclo da matéria. Energia trófica, qual que é? A pirâmide, lembra? Começa lá na base, que tem maior nível de energia e vai diminuindo até o topo. Cadeia alimentar, a cadeia alimentar é em linha reta, olha lá. E por fim a teia, representado realmente aqui, uma teia, ok? Agora vamos para o número 2. Explique com suas palavras, por que você escolheu cada símbolo na atividade anterior. Eu tenho aqui algumas sugestões de respostas que você pode ter dado, por exemplo, para o ciclo da matéria, né? Eu até comentei com vocês que o ciclo, por que aquele símbolo redondo que tem a seta, ele sai dali em algum momento? Tem algum lugar ali que representa que ele desviou o caminho? Tá aqui, veio, volta. Não, ele vai sempre, a seta está indicando que vai para um, para outro, e vai sempre ficar aqui, não é? Então, o ciclo, associar o símbolo do ciclo, pois a matéria é sempre reciclada e volta para o início do ciclo. Então, a letra número 2, letra A, vamos colocar lá. A matéria é sempre reciclada. Lembra que são os decompositores que fazem esse papel da reciclagem? Isso, é sempre reciclada e volta para o início do ciclo, ok? Letra B. A energia trófica, por que é aquela pirâmide? Porque a pirâmide ela sempre tem que ter a base maior para sustentar o restante. Então, o que nós temos ali com maior quantidade de energia? São os produtores. Então, vamos escrever lá. A energia ela vai o quê? Diminuindo conforme o nível trófico. E ali a energia no nível maior, nos produtores, ela tem que ser maior. Então, letra B. A energia vai diminuindo de um nível trófico para o próximo, né? Ela vai diminuindo o nível trófico de um para o outro. Nível de energia, né? Letra C, a cadeia alimentar, por que está associada lá à corrente? Porque ela está linear, em linha reta, né? Tá ali um elo que está ligando ao outro elo, estão ligados e eles ficam ali em linha reta. Olha lá o exemplo, pois os seres vivos de uma cadeia alimentar estão ligados linearmente, exercendo influência uns
sobre os outros. Vamos lá. Os seres vivos de uma cadeia alimentar estão ligados linearmente. E por fim, a letra D, a teia, porque está mostrando ali que existem várias cadeias, vários pontos que estão se interligando ali. A expressão de vários fios, né, que formam a teia, eles estão se interligando. Então, a letra D. Uma teia alimentar várias o quê? Cadeias. Uma cadeia, em uma teia alimentar, há várias cadeias alimentares, certo? Então, vamos juntos agora fazer a página 94 da ficha, antes de nós voltarmos para o livro, ok? Então, vamos lá, continuando aqui na ficha. No exercício 3, ele diz assim: quando uma espécie é levada para um ambiente onde ela não era encontrada naturalmente, é chamada espécie exótica naquele ambiente. Se essa espécie conseguir se alimentar e se adaptar ao novo ambiente, ela pode prosperar. Porém, o equilíbrio das cadeias alimentares que existia no ambiente pode ser alterado. A respeito da situação a seguir, pense e responda. Então, olha lá, nós temos aqui o zooplâncton, que são os produtores, certo? Eles fazem parte da cadeia alimentar do Ártico. Aí, quem que se alimenta do zooplâncton? A morsa, e a morsa serve de alimento para a baleia, certo? Aqui, o zooplâncton, ele serve de alimento para a foca, e a foca serve de alimento para o urso polar. Aí, o caranguejo, ele é uma espécie exótica do Ártico, ou seja, ele não é natural dali, ele foi levado, mas ele se adaptou bem porque ele encontrou alimento, no caso, o zooplâncton, ok? Antes, só quem se alimentava era a morsa e a foca, agora tem o caranguejo. Olha lá. Caso o caranguejo-aranha não tenha predador natural, ou seja, não tenha quem se alimente dele, se não tiver ninguém para se alimentar do caranguejo, a introdução dele no Ártico pode interferir na população de ursos polares e baleias? Ó, não tem ninguém para consumir o caranguejo, tá? Eu quero saber se aqui, ó, o que vai acontecer com o urso polar e com a baleia? Isso, gente, eles podem diminuir. Então, vamos responder oralmente essa questão, tá? Eles podem diminuir. Por quê? O caranguejo, ele vai o quê? Se alimentar do zooplâncton, mas ele vai se reproduzir e vai ter outro animal para se alimentar do caranguejo? Não tem. Mas ele vai continuar se reproduzindo e aí, quanto mais caranguejo, mais zooplâncton vai ser consumido pelos caranguejos. E aí vai ficar pouco zooplâncton para a morsa e para a foca.
A morsa e a foca vão ficar com menos alimento, porque vai ter muito mais caranguejo se alimentando e pouco para a morsa e para a foca. O que vai acontecer com a morsa e com a foca? Elas também vão diminuir, porque elas não vão ter alimento. E aí elas vão diminuir, não vai ter mais muita morsa e nem muita foca. A baleia e o urso vai ter o que se alimentar? Nessa cadeia não. Então, se vai diminuir a quantidade de morsa, vai diminuir a quantidade de baleia. E se vai diminuir a quantidade de foca, vai diminuir a quantidade de urso polar também. Então, olha só, como que uma espécie exótica, ou seja, a espécie que foi levada para lá, mas a espécie tem do que se alimentar, mas não tem um predador para essa espécie. Então, eles vão se reproduzir, vai aumentar a quantidade, eles vão ter mais coisas, vão gastar mais alimento que seriam de outros animais, e aí quem se alimenta desses outros não vai ter, porque os outros animais vão diminuindo a quantidade. Então, sim, pois as baleias e os ursos se alimentam de focas e morsas, que por sua vez se alimentam do zooplâncton. De acordo com a imagem, o caranguejo-aranha também se alimentará do zooplâncton. Como o caranguejo-aranha não tem predador, naturalmente, nesse ambiente, ele pode proliferar, ou seja, aumentar a quantidade e causar a diminuição de zooplâncton e, consequentemente, afeta as baleias e os ursos. Então, o que eu li aqui para vocês foi o que eu já havia explicado anteriormente, ok? Então, vamos para o nosso livro agora, lá na página 165. Vamos para a pergunta de verdadeiro ou falso. Sobre as teias alimentares, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Todas as relações alimentares de um ser vivo podem ser ilustradas em uma única cadeia alimentar? Falso, né? Por isso que tem a teia, porque elas se interligam. Segundo, as cadeias alimentares são uma maneira simplificada de representar a relação alimentar entre poucos animais. Verdadeiro. As teias alimentares são compostas ao representar várias cadeias alimentares que se conectam. Verdadeiro, exatamente isso que acontece com a teia, né? Agora, olha lá, o exercício 2 a gente já fez um semelhante. Represente uma teia alimentar contendo os seguintes seres vivos: carrapato, aveia, vaca, galinha, cabra e humano. Observação: o humano ocupa a posição de consumidor primeiro, segundo e quaternário, ok? Então, vamos lá, após montar a teia, circule as 3 cadeias alimentares diferentes. O que você vai fazer? Vai dar um pause aí agora no nosso vídeo, vai montar aí a sua teia e depois vai voltar para verificar a sua correção. Combinado? Então, eu vou fazer agora, mas você vai dar o pause para fazer aí. Deixa eu apagar aqui para fazer a nossa teia aqui. Então, vamos lá. Lembrando das posições que o ser humano tem que ocupar, que eles estão pedindo no enunciado, né? Então, nós temos aqui, ó, aveia para vaca, a vaca, carrapato. Professor, o carrapato se alimenta da vaca? Sim, porque ele é um parasita da vaca. Então, ele está se alimentando da vaca, ok? Então, aqui nós já temos a primeira cadeia.
Só que aqui, a aveia, o humano pode se alimentar, não pode? A vaca também pode servir de alimento para o humano. O carrapato, olha lá, nós temos aqui nós vamos ter uma cabra. Ó, o carrapato, do mesmo jeito que ele se alimenta da vaca, porque ele está lá picando a vaca e se alimentando, ele também pode se alimentar da cabra. E aí a cabra serve de alimento para o ser humano. E aqui nós temos o carrapato, a galinha que se alimenta do carrapato e o humano se alimenta da galinha, certo? Então, olha lá, eu tenho aqui uma cadeia alimentar, que o ser humano é o consumidor primário. Aqui eu tenho outra cadeia alimentar, cadê a cabra come aveia, né? Outra cadeia alimentar aqui, que a cabra come aveia. Eu tenho outra cadeia aqui, ó, só aqui, que é aveia, vaca e carrapato. Aí eu tenho outra cadeia que é aveia, vaca, carrapato e a galinha, certo? Como isso? A vaca se alimenta da aveia, o carrapato se alimenta da vaca e a galinha se alimenta do carrapato e o homem se alimenta da galinha. Olha só, a aveia serve de alimento para a vaca, a vaca serve de alimento para o carrapato. Agora aqui eu tenho o carrapato que serve de alimento para a cabra, o carrapato lá da vaca, ele também se alimenta da cabra, desculpa, e a cabra serve de alimento para o ser humano. Então olha só, parece uma confusão, né? Mas é porque um está ligado ao outro. Ao mesmo tempo, olha que a aveia, ela é a produtora. Olha quantas cadeias ela faz parte, certo? Olha o ser humano aqui, ó. Quantas cadeias ele fez parte aqui? Bastante, né? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui hoje e nos vemos em breve para a nossa próxima aula de ciências. Um beijo carinhoso para vocês. Se cuidem. Tchau!